Olá, eu sou o Augusto e você está assistindo Cultura sobre Tela. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a série Cidade Invisível. A série Cidade Invisível, ela ficou nos top 10 da Netflix em 46 países. E para passar um pouco mais de informação sobre ela, o Heitor agora vai dar uma lida na ficha técnica dela. Bom dia, Augusto. Bom, a série estreou no dia 5 de fevereiro de 2021. Como o Augusto falou, fez muito sucesso em outros países que não o Brasil, né? É uma série nacional, produzida pela Netflix, dirigida pelo Carlos Saldanha e é baseada numa história escrita por Rafael Dragon e Carolina Munhoz. A série também conta com atores consagrados aqui no Brasil, como o Marco Pigossi, a Alessandra Negrini e o Fábio Lago. E além dessa parte técnica interessante, com grandes celebridades do nosso meio audiovisual, tem a questão também cultural, né? O Mikael separou fala um pouco sobre isso, né? Bom dia, Augusto. Bom dia a todos. Então, a série Cidade Invisível, ela mescla entre ficção e realidade, representando o folclore brasileiro, que antes era retratado somente conteúdos infantis. Realmente, Mikael, esse ponto que você tocou é muito importante. É muito bom ver uma série como Cidade Invisível tendo um pessoal gabaritado trabalhando por trás, Carlos Saldanha, que trabalhou com Rio, atores famosos que já tem um peso, trabalhando com uma coisa que é a nossa cultura, que saiu muito bem, um produto muito bom. Inclusive, eles prestaram muita atenção nos detalhes das lendas. Por exemplo, na cena que a menina vai tentar chamar o Saci, ela vai lá, pega uma jarra de fubá e uma peneira. Na verdade, era para pegar um bolo de fubá, segundo a lenda do Saci. Mas eles prestam muita atenção nas coisas. O Boto sempre usa chapéu para não aparecer o buraquinho e tal. E é muito bom ver que eles tomaram muito cuidado com isso, até porque as pessoas vivem isso no dia a dia. Inclusive, o Wes pode falar com mais autoridade, porque na cidade dele de Pindamonhangaba, o pessoal fala que já viu essas aparições, não é não, Wes? Exatamente, Luan. Primeiramente, a gente tem que ressaltar que é muito importante esse olhar para a nossa cultura, sobretudo nessa série que foi feita de maneira muito bem sucedida. E como você disse, eu tenho propriedade para falar. Eu nasci na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, e aqui nós temos diversos relatos de pessoas que alegam ter visto essas lendas, ter vivido isso, ou então ouviram de avós, né, de pais, pessoas mais antigas. E é isso, faz parte da nossa cultura e isso foi levado de maneira muito séria e verossímil para as telas do audiovisual. Exato. E não é apenas na série que você vai ver essas lendas. O Wes correu atrás e achou um relato muito interessante que o Heitor vai ler agora. Pindamonhangaba, São Paulo, anos 40. O meu avô contava uma lenda de lobisomem, lá nos anos 40. Ele conta uma história em que ele estava num caminho em Pindamonhangaba. A lua estava cheia e ele se deparou com um lobisomem. Ele encostou do outro lado do morro e o lobisomem foi para o lado dele. Ele tinha uma garrucha. Garrucha era uma arma muito antiga e tinha somente 2 tiros. Ele deu um tiro no chão e viu a criatura, o lobisomem, correr no outro lado do caminho, onde ele estava, até o barranco, que tinha lá na frente, e ir embora por ali. Uma história de lobisomem, né? E, além disso, eu acho que isso traz uma discussão interessante sobre o nosso folclore e como ele é retratado, né? Luan, você tem coisa para falar sobre isso, né? Sim, sim. Eu acho muito interessante que na série o nosso folclore é retratado de uma maneira mais adulta
E isso é muito interessante porque as retratações que a gente tem do nosso próprio folclore são muito infantis, muito lúdicas. Quando a gente para pensar, os exemplos que vêm à cabeça são Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, algumas histórias do Maurício de Souza, como A Turma do Penadinho, que tem o lobisomem, ou as histórias do Papa Capim, que tem o Curupira. Então é muito interessante de ver essa abordagem mais madura da série. Exatamente. Eu vejo até pelo cinema americano e pela cultura britânica americana, né, como um todo, da forma como eles tratam as lendas. Eles souberam transformar isso num meio comercial mesmo. Por exemplo, você tem o Lobisomem Americano em Londres, a infinidade de filmes do Drácula. Então, é interessante que uma série faça esse ponto para o nosso folclore, que é tão bom quanto, né? Esse é o ponto, né? A gente conseguiu construir uma imagem de heróis nacionais que a gente não tinha com tanta potencialidade, desde movimentos literários como o romantismo, onde já tinha a figura do indígena como herói nacional e foi muito aclamada pelo, né, conseguiu bastante apelo. E a gente também conseguiu construir um terror nacional que vem tentando ser construído, né, por algumas empresas aí e não dá muito certo. Você teve a produção Supermax da Rede Globo alguns anos atrás, tentou apostar no terror, mas não teve muito engajamento. Recentemente, pelo streaming do Globoplay, teve Desalma, que também foi uma tentativa que não fez tanto sucesso, não teve também tanto engajamento. E agora a Netflix chega com um padrão audiovisual que a gente via até então nos Estados Unidos. Chegamos a ver na Espanha, né, com as produções La Casa de Papel, que fizeram muito sucesso, e também Elite. E agora a gente tem a nossa cultura representada dessa maneira. Quem diria que a gente ia ver a Cuca, por exemplo, representada com tanta qualidade e a casa dela no fundo de um botequim brasileiro, e isso com visibilidade mundial, né? Grandes alcances para nosso audiovisual. Realmente é muito interessante. Eu acho que agora que você tocou no ponto da Cuca, eu queria puxar um pouco para algumas cenas que eu gostei. Se vocês puderem depois falar algumas que vocês curtiram também, seria legal. Uma das cenas que mais me marcou na série é uma coisa que a série faz muito bem. Essas cenas, elas definem muito bem o personagem, mostram muito bem o papel do personagem na cultura. E a cena que eu quero destacar é a cena do Curupira quando ele volta para a selva. Quando ele começa a tirar a roupa dele, quando ele começa a voltar para a selva, é uma coisa catártica, ele está muito irritado, inclusive os efeitos especiais no cabelo dele, mostrando a raiva dele, sabe? Você vê que é um personagem de muito peso, a atuação também do Fábio Lago é muito boa, dá para você ver todos os sentimentos do personagem aparecendo ali. Então é bom ver, como você falou, a criação de um herói, um protetor mesmo, dá para ver que ele é o protetor da natureza, da floresta ali. Eu acho que é uma cena que para mim marcou muito, teve muito impacto. Sobre o Curupira também, eu acho que eles tiveram até um cuidado de retratar ele como na lenda, porque ele é um personagem que ele fica sumido durante boa parte das histórias, ele aparece pouco, ele está sempre perdido na floresta, meio escondido na floresta, né? E na série ele não está escondido na floresta, mas ele fica um pouco sumido, assim, escondido como um mendigo, né? Ele fica escondido lá e aparece só no final da trama também para desenrolar a série, né? Sim, ele tá sumido, mas ele também tá presente, né, ao mesmo tempo. Porque desde a primeira cena da série, você tem o Curupira lá aparecendo, sendo tratado como essa figura extremamente poderosa e que e desde lá, até passando pela cena da menina tentando chamar o Saci justamente para perguntar pelo Curupira, que a gente depois descobre que é por conta do corpo seco, mas isso vai criando no espectador uma expectativa de que quando ele apareça, ele seja algo grandioso. O que é de fato, né? A Sim, aparição dele é realmente grandiosa. de fato, ele está sempre muito presente, mas na maioria das vezes ele está como presente no imaginário das pessoas que estão falando, até das outras lendas, que respeitam muito ele. Exato. Eu acho também que uma coisa muito interessante é que, como
como citado antes, de séries que tentaram terror, tentaram suspense. Eu acho que Cidade Invisível também fez um bom trabalho em tentar retratar essas. Não vou falar spoiler, mas eu vou falar a primeira aparição, de fato, do Corpo Seco é uma cena bem aterrorizante, é uma cena que eu acho que vocês concordam que realmente é uma coisa bem macabra mesmo, sabe? O olho da pessoa fica embranquecido e ela fica com um semblante sério. E também tem a parte do suspense, por exemplo, na cena que a Cuca tenta entrar na cabeça do protagonista, do Eric, e aí tem toda aquela cena lá com um lugar bem escuro, com ela tentando ver as memórias dele, mas ele tem o corpo fechado por causa de um ritual que ele fez. Então, realmente a série consegue trabalhar esses assuntos que geralmente produções brasileiras não tratam muito, ou se trataram, não trataram tão bem assim, e ela faz isso com muito sucesso. Sim. Eu acho que o melhor de tudo é que ela faz isso com sucesso e sendo divertida, né? Porque são assuntos relevantes para nossa cultura, mas que poderiam facilmente acabar sendo uma, uma coisa explicativa demais para um cara que não conhece, no caso um gringo ou coisa assim, né? Mas não, é uma série que se preocupa muito em fazer cenas de ação legal, fazer atuações legais, então ela tem a importância cultural dela sem abandonar a importância enquanto série, né? Exatamente, é uma coisa que eu acho bem legal da série também, é que ela não usou nas lendas, usou algumas lendas famosas, mas usou algumas lendas também que não são tão conhecidas pelo público. Eu, pessoalmente, não conhecia o Tutumarambá, que era o homem que se transforma em porco selvagem, que ele aparece na série também. E eu achei interessante, eu acho que é uma coisa que as pessoas pensam, sabe? Poxa, não conheço essa lenda, vou pesquisar para ver como que é mais ou menos a história dela, sabe? Ajuda até o próprio brasileiro a conhecer um pouco mais da própria cultura, sabe? Eu acho isso bem legal. Foi exatamente o que aconteceu comigo no caso do Tumarambá, por exemplo. Eu fui atrás por causa da série mesmo. Bom, em síntese, né, a gente teve aí uma revolução na abordagem do nosso folclore. Ela causou uma ruptura com aquela imagem lúdica que a gente tinha de todas as nossas lendas. Foram tratadas de maneira realista, quase crônica. Não é à toa que se chama Cidade Invisível. É uma cidade que está ali, mas está invisível. Não é todo mundo que vê, mas faz parte da nossa cultura e também agora do nosso imaginário de uma maneira mais sofisticada e muito bem sucedida. E como vocês citaram, foi realmente chocante. Quando a gente assistiu, a gente ficou impressionado positivamente. Exatamente. Eu acho que é isso. Muito obrigado por ter assistido. Esse foi mais um Cultura sobre Tela.